Vamos continuar as leituras com os caderninhos e os telemóveis. Bom, então, se calhar continuando um bocadinho a tentativa de trazer este momento no Terra Batida como um momento de pesquisa e também de partilha desse processo, houve esta ideia de fazer esta conversa em conjunto com a apresentação da Ana e se calhar eu começava por fazer só uma contextualização também do Terra Batida e um pouco daquilo que são os nossos desejos e afetos em relação a este projeto, que obviamente foi muito marcado por este ano pandémico e, portanto, também há muitas coisas que convém contextualizar aqui para entendermos. Bom, o Terra Batida é uma tentativa de construir uma rede entre pessoas, entre práticas, entre saberes, entre afetos. Foi um projeto que foi começado há cerca de 2 anos atrás como ideia, junto com a Marta Lança, que hoje não está aqui connosco, e que se concretizou um pouco mais este ano nesta colaboração com o Festival Alcântara e com o Teatro São Luís. E a ideia era também permitir que se criassem espaços tanto de apresentação como de produção de conhecimento, como de investigação, momentos de conversa, em que pessoas de diferentes áreas e também com diferentes fazeres, e já vou apresentar a Teresa, pudessem acompanhar conflitos socioambientais aqui em territórios portugueses e pensar, ou pelo menos tentar construir percepções das alterações climáticas, que obviamente é uma consciência que ninguém aqui é um negacionista e sabe que vivemos um processo de rápida transformação das paisagens e dos territórios, mas de alguma forma há também que construir essas percepções a partir das noções claras de que existem territórios exauridos, territórios ao abandono, violência e morte constante sobre vidas humanas e vidas não humanas. E, portanto, a ideia era também ir construindo essa rede de percepções e de afetos e, de alguma forma, também poder sustentar outras formas menos monoculturais e menos hegemónicas de pensar a paisagem, de pensar o território, de pensar o humano na sua contraposição com o não humano, que, obviamente, isto já indica que existe um binarismo aqui inerente. Bom, e dentro deste contexto criou-se este processo de trabalho que se materializou este ano, começou logo no processo pós-desconfinamento, ali em junho, que envolvia construir algumas residências artísticas em que se encontrassem artistas, ativistas, agrónomos, antropólogos, agricultores, pescadores, assim, várias pessoas que soubessem, que construíssem visões sobre esses territórios. E estas residências, elas funcionaram como momentos de encontro, em que se tentasse também criar essas percepções sobre o território, sobretudo juntando pessoas que conheciam muito em profundidade com esses territórios e pessoas que o estavam de visita ou conheciam com menos profundidade. Bom, e neste contexto, a Ana Rita Teodoro foi convidada a participar de uma dessas residências no Alentejo, ela falou disso no início, e esta residência tinha como foco, nós fizemos 2 residências este ano, esta primeira, que era no Alentejo, que se passou entre Montemoro Novo, Ourique, Castro Verde, Mértola, etc., tinha como foco as relações com a terra, e, portanto, era um ponto de partida um pouco generalista, e, portanto, era uma primeira abordagem onde se tentavam pensar relações sobretudo com as produções monoculturais intensivas e superintensivas, a relação com a barragem do Alqueva, todas as campanhas do trigo, quer dizer, que avassalaram o Alentejo nos últimos séculos, as políticas de latifúndio, etc. Pronto, não sei se preciso te apresentar, mas acho que não. Pronto, é uma coreógrafa já com um trabalho muito desenvolvido num certo tipo de pesquisa entre o pluridisciplinar. Há uma série de trabalhos que têm a ver com a anatomia, que tu chamas anatomia delirante, não é? E que, de alguma forma, constroem temporalidades, fisicalidades, texturas, formas de relação, não é? Com a diferença que instigam esse delírio ou a lugares mais fusionais, por vezes. E, nesse contexto, e agora apresento a ti, Teresa, a Teresa Castro também é uma das pessoas convidadas da Rede Terra Batida, mas, na verdade, ela estava envolvida este ano com uma das residências que ia acontecer, que estava prevista para acontecer este ano e que foi passada para o próximo ano.
porque justamente quando começámos a perceber que iríamos ter muita dificuldade em fazer dos nossos encontros públicos e que só teríamos o momento do Festival Alcântara como um momento possível e dentro destas condições bastante instáveis de partilha, acabámos por envolver a Teresa só nas residências do próximo ano e vamos ter uma residência sobre floresta, que vai ser na zona de Serra da Aire e que vai focar mais sobre as relações entre floresta nativa, desflorestação, falar um pouco dos contextos de incêndios naquela região, etc. Bom, e a Teresa não era suposta estar aqui, portanto, ela tinha sido anunciada no programa, mas supostamente não ia conseguir viajar de Paris para Lisboa e anteontem soubemos que afinal vinha. Pronto, então estamos aqui a Teresa, vou apresentar-vos, ela é uma professora fantástica, inacreditável, que está ligada ao cinema e à teoria das imagens e dá aulas na Universidade de Paris 3, Sorbonne, e já foi investigador do Museu Quai Branly e do Instituto Max Planck em Berlim e trabalha muito profusamente sobre vegetalidade, plantas, cinema, animismo. Escreveu inúmeros artigos, mas bom, vou só falar que tens dois que são muito importantes para a conversa de hoje, que é o Queer Botanics e a planta mediada. E, bom, e a ideia era construir uma conversa agora, de alguma forma informal, apesar desta apresentação toda um pouco longa, sobre este processo da leitura de seres vegetais, porque eu acho que há aqui uma relação direta, não é? Obviamente entre vocês as duas, e que tem a ver também com o teu trabalho que está em pesquisa que se vai desenvolver em 2021 e de alguma forma vai cruzar o trabalho da Teresa e que relaciona a alimentação, seres vegetais, afeto, percepção, etc. E então lançava-te uma pergunta que tem a ver um bocadinho com como é que tudo isto começou, ou seja, nós estivemos no Alentejo, fomos visitar no Alentejo alguns processos que são, digamos, opostos ao processo da monocultura, como a herdade do Freixo do Meio, em que se praticam modelos de agroecologia, em que se praticam modelos de agricultura sintrópica e se pensa de outra forma a relação com a alimentação e com o cultivo. E acho que esse foi um dos pontos que te inspirou bastante para começar a fazer este trabalho. E depois lembro-me também, e tens a cara dela, alguns daqui, da Yemisi Aribisala, que encontramos num livro chamado Agropoetics Reader, que foi publicado pela Savi há cerca de 2 anos atrás e que também acompanha a sinopse do que apresentas aqui hoje e que diz Dreams often fail for the lack of inspired interpreters. E então queria que falasse um bocado sobre a prática do oráculo, que é uma prática que não pudeste partilhar aqui connosco hoje de forma como querias, não é? Que era uma prática de encontro e que envolvia que as pessoas tocassem, mexessem em legumes, perguntassem coisas. E acho que é isso que queríamos ouvir, dessa experiência, as pessoas que passaram, como é que tu entendes essa prática? Então, acho que há aqui várias coisas que me interessam e instigaram. Uma delas, assim, para começar, é que isto é um processo bastante intuitivo, porque normalmente eu, por acaso, tenho alguns trabalhos em que trabalho especificamente sobre um assunto ou em profundidade em relação a um assunto, quase estudar um assunto e depois ver como é que ele se pode manifestar de uma forma coreográfica. Mas para o Terra Batida eu senti que queria muito mais entrar num terreno desconhecido em vez de aprofundar um assunto e depois tentar procurar uma tradução direta, procurar ligações mais intuitivas. Então esta ideia do emaranhado, que também é muito trabalhado pela Denise Silva Ferreira, uma ideia de um emaranhado e de uma complexidade era qualquer coisa que me apetecia trazer para o corpo e também para o processo de trabalho. E, nesse sentido, esta tentativa de encontrar um corpo que também já estava, de alguma forma, presente em outros trabalhos que eu faço, mas de tentar criar um corpo que não é unidirecional, unifuncional, mas que é um corpo que se quer diverso, multifuncional, multissensorial, multitudo, e que procura gerar complexidade e não criar discursos lineares. Então, essa é um pouco a base deste trabalho que é mais físico.
E então, em paralelo com estas residências, também parte dessa imersão e absorção de diferentes informações e de coleção de diferentes informações que depois se traduziram ou vão se traduzindo também até nas próprias leituras dos seres vegetais e vão se traduzindo também no meu próprio corpo. Portanto, isto começou por ser uma prática física em que eu usava vegetais para tirar e pôr dentro da mala e experimentar essa multifunção, mas depois percebi que havia uma certa falta de empatia com os legumes. Então decidi parar com a Alina Follini, decidimos as duas parar e olhar para um ser vegetal e, como somos as duas um pouco fascinadas por oráculos, decidimos fazer-lhe uma pergunta. E, na verdade, as respostas que podem emergir de um ser vegetal que nós damos pouquíssima atenção, não é? Sempre na perspectiva do consumo, todas as informações que podem sair dele são super vastas. Tanto de informações que são muito concretas de coisas que nós não sabemos e que ignoramos completamente, de onde é que as coisas vêm, como é que elas chegaram até nós, e também qual é o seu percurso na história, porque todos os alimentos também sofreram mutações para que nós possamos consumi-los. E também, pronto, isso é tudo uma outra questão, que é a questão também que acho que é Michel Paulin, pergunta se nós plantámos as batatas ou foram as batatas que nos fizeram plantá-las, pelo próprio desejo das batatas de serem consumidas. Então elas transformam-se como forma de subsistirem no mundo. Pronto, há todo aí um terreno aberto e realmente quando começámos a fazer as leituras assim mais em 3 ou 2 pessoas, percebemos que aquilo em si era uma prática também que fazia todo o sentido no projeto Terra Batida, porque gera uma comunidade e gera empatia em relação aos alimentos. Por exemplo, à volta de um Diospiro, o que nós especulámos, uma semana mais tarde, recebi uma mensagem de alguém a dizer que queria plantar uma árvore por causa dessa conversa. Ou ainda hoje também fizemos uma leitura com alfarroba, e a Luísa Homem estava a filmar e ela disse: eu quero agora muito ir ver uma alfarroba e cortá-la. Então abre esse espaço de imaginário e de empatia que estabelece de novo uma relação que não é apenas uma relação de consumo e de alimento fácil. Cria uma relação muito mais de respeito, talvez podíamos dizer assim. E pronto, agora a tentativa e o desejo de continuar este trabalho é que eu acho que ainda está neste intermédio, é como continuar esta prática coreográfica do emaranhado e da complexidade com a informação das leituras. Eu acho que infelizmente ainda fizemos poucas leituras porque elas não são muito propícias a este estado pandémico. Nós devemos ter feito umas 10, ainda consegui organizar um jantar também, porque também há essa ideia de poder ver no ser vegetal todas as respostas e integrar, comendo e vendo o processo de transformação, integrar essas respostas no corpo. Portanto, é uma prática que tem pano para mangas e que espero que no próximo ano possamos continuar até nas diferentes regiões e com diferentes pessoas e que essas leituras possam ser melhor documentadas para depois então poderem integrar esta prática coreográfica e estarmos nestes 2 lugares paralelos. Não sei se respondi bem à tua pergunta. Sim. Não, acho que foi o começo para começar a falar um pouco dessa memória, que eu acho que é importante, de alguma maneira, atualizá-la e trazê-la para aqui. E, pessoalmente, tanto eu como a Teresa hoje, né, já experimentámos o oráculo e
E de facto é muito, ainda hoje conversámos sobre isso, né? Que é muito interessante pensar que quando te colocas nessa situação de, eu ia usar a palavra despojamento, mas no sentido de desacelerar uma série de projeções que possas ter, e vem normalmente também da visão, não é? E do sabor, porque nós comemos estes alimentos regularmente, então uma couve está o tempo todo na sopa, ou está o tempo todo, e tem um valor baixo, não é? Ou seja, enquanto que se calhar um alimento que é mais exótico tem um valor alto, algo assim. E quando tu te permites colocar nesse desacelerar e nesse despojamento, a sensação que eu tinha era que eu conseguia pensar com aquele legume. E há, de facto, um processo de transformação. E isso fez-me pensar também na terapia política da Valentina Desideri, que é uma prática de uma figura que trabalha bastante também com a Denise Ferreira da Silva e que tem vindo a fazer também, no fundo, é uma espécie de prática oracular, física, para pensar a política. E aí passava-te, Teresa, a bola, para saber que hoje fizeste aqui um oráculo à tarde, portanto está super fresco a tua experiência. E, por outro lado, que também trazer um bocado esta tua pesquisa, quer dizer, tu tens falado muito sobre a ideia de planta mediada, não é? Ou da planta, que seria no sentido da planta como um médium que estabelece, que constrói relações entre humanos, enquanto médium, mas também entre humanos e mais que humanos, e também no sentido do vegetal como um espaço de atravessamento, não é? Que constrói, que tem histórias, que é recipiente ou é contenedor, como tu dizias, da Romã, de storytelling, não é? De práticas políticas, de práticas económicas, de sociabilidades, de uma série de coisas. Então, se calhar gostava de te ouvir falar um pouco sobre isso e também pensando um pouco na tua atenção mais recente para os líquenes que têm a ver com relações interespécies, no fundo, e processos de mutualidade, de cooperação, e que estão em espaços liminares, não é nem vegetal, nem humano, está num entre-espaço e que constroem outras formas de política. Se calhar podias falar um bocadinho da Urzela. Sim, muito obrigada. De facto, eu hoje tive o privilégio de fazer uma leitura de seres vegetais com a Ana e com a Alina e recomendo vivamente a experiência porque é muito, ao mesmo tempo, é muito singelo e muito forte como experiência. Fizemos uma leitura com o Marmelo, a quem perguntámos como é que íamos passar o inverno. E o Marmelo refugiou-se em pássaro Marmelo e comunicou através do corpo da Alina, que foi o médico, que não é uma planta mediada, mas foi a Alina que deu voz a este pássaro Marmelo. E falamos de calor, falamos de... Isto é relativamente ao Marmelo, e depois interrogámos 3 alfarrobas, e acho que mais ainda do que com o Marmelo, acho que conseguimos entrar um pouco nesta ideia de, obviamente, não é pensar como uma alfarroba, mas pensar com a alfarroba, partilhar algumas coisas com a Romã em termos de casca dura, de recipiente, de vagina, vagina, viagem. Bom, houve ali muitas coisas que saíram e, obviamente, a Ana recordou, mas é muito um projeto comum, de construir um comum em torno destes legumes ou destas frutas. E foi bonito. Espero que vocês tenham a ocasião de fazer um oráculo um destes dias. Sim, de facto, eu trabalhei muito sobre a questão da planta mediada e, na verdade, antes até de entrar um pouco nas pistas que estávamos a abrir, como é que uma pessoa que dá aulas no departamento de cinema acaba de trabalhar sobre plantas e está sentado um dia a olhar para líquenes. Primeiro porque a planta mediada começou com uma hipótese, a saber que as imagens cinematográficas e gráficas, mas sobretudo cinematográficas, desempenharam um papel muito importante no último século no que diz respeito a abrir a possibilidade mesmo de conseguir aceitar enquanto seres humanos e seres humanos vivendo num quadro racionalista que é o nosso, as diferentes ideias de intencionalidade vegetal, de inteligência vegetal, mesmo de consciência vegetal. Obviamente todos estes termos não são sinónimos e implicam coisas diferentes. Eu acho que, de facto, o cinema desempenhou um papel um pouco, ou seja, importante em termos de abrir essas possibilidades, e foi primeiro nesse sentido que eu comecei a falar da planta mediada,
mas obviamente tens toda a razão quando abres essas outras perspectivas da ideia da planta ou do ser vegetal como médium, e acho que o projeto da Ana de facto insiste muito nisso. E depois todas estas histórias que estão por trás, obviamente, de cada legume, de cada fruta, de cada ser vegetal, são histórias infinitamente complexas e que, na verdade, nos recordam muito claramente que nós não vivemos separados uns dos outros e, se calhar, estamos mais perto de uma batata do que pensamos, para voltar à tua ideia da batata. Mas pronto, todos estes vegetais têm, e frutas têm histórias de plantação, de exportação, de consumo, todas as ideias de plantas nativas são bastante questionáveis. Quando eu falar de Orzela, acho que vamos também entrar um pouco por aí, mas há de facto uma série de histórias emaranhadas por trás e muitas ligações a estabelecer entre humanos e vegetais, algumas das quais não nos ocorrem, mas que às vezes, quando começamos um bocadinho a escavar na terra, parecem muitíssimo evidentes. Quando a Rita me propôs participar e entrar em diálogo com a Ana, eu pensei que talvez gostasse de aprofundar o trabalho sobre líquens. Os líquens não são seres vegetais, eu já lá chego, são criaturas muitíssimo especiais, mas como o projeto da Ana, não sei se estás de acordo, mas penso que sim, há algo muito forte em termos de relações interespécies, porque somos nós os humanos e estes vegetais. Eu pensei, então, maravilha, porque os líquens são formidáveis para pensar o que são as relações interespécies. Os líquens, como vocês sabem, são associações entre cogumelos e algas ou cianobactérias, ou seja, tanto as algas como as cianobactérias são criaturas clorofílicas que funcionam através da fotossíntese e, na verdade, o organismo líquen só existe quando esta associação se cria e o cogumelo, a alga e a cianobactérias transformam-se num outro organismo. E os líquens têm uma história interessantíssima porque foi graças ou através do estudo dos líquens que surge em finais do século XIX a noção de simbiose, e que esta noção de simbiose é obviamente muito interessante para pensar muitas coisas, alianças políticas, a própria questão do que é ser ou não ser um indivíduo. Por exemplo, um líquen não é um indivíduo, que não sou eu que o digo, obviamente são os biólogos, e há um artigo muito famoso e relativamente recente que se chama We've Never Been Individuals, e que propõe, que acaba por dizer que somos todos líquens e que questiona um pouco a ideia da individualidade. Eu já vou tentar explicar um pouco rapidamente esta ideia. Portanto, como eu dizia, os líquens foram essenciais para se estabelecer esta hipótese, que é a hipótese de simbiose, e que na verdade é uma ideia muitíssimo importante, porque basicamente a ciência, durante quase todo o século XIX e quase todo o século XX, teve tendência a pensar as relações entre as espécies em termos de parasitismo. E obviamente o parasitismo é uma relação totalmente diferente, é uma metáfora muitíssimo diferente para pensar as relações entre as espécies. Por exemplo, os cientistas que questionavam a hipótese simbiótica no que diz respeito aos líquens falavam dos cogumelos como sendo o senhor e das algas e das cianobactérias como sendo os escravos. E, obviamente, tentando sempre, durante os anos 20, 30 e até mais tarde, por exemplo, dizendo, não, isto é simbiose, é verdade, uma coisa muito rara, é uma exceção, é uma aberração da natureza, e foi nos anos 70, através de uma bióloga que se chama Lynn Margulis, que é uma figura muitíssimo importante, e foi também muito importante para a reflexão da Donna Haraway, que a noção de simbiose começou novamente a ser trabalhada, a ser investida, e progressivamente se começou a questionar a ideia, ou pelo menos a expansão do parasitismo em termos de relações entre as espécies. Quando falamos em parasitismo, temos aqui um modelo que nós conhecemos todos dos gingeiros, que eu quero falar assim, mas que é um modelo da competição, que é um modelo do conflito, que é um modelo individualista, egoísta, em que tudo é pensado em termos de ganhos, de perdas, de furtos. Por exemplo, os cogumelos às vezes
descritos como ladrões que se aproveitavam das almas. E, portanto, temos então um sistema de dominação muito claro, muito normativo, com instituições hierárquicas. E a simbiose, por outro lado, é um modelo de pensamento e uma metáfora mesmo para pensarmos as relações entre os seres, que me parece muito interessante. Desculpe, estou sempre a falar, porque eu falo muito. E pronto, eu comecei a me interessar pela questão dos líquens, por esta questão das novas metáforas, sabendo que esta ideia do somos todos líquens tem a ver também com um questionamento muito recente da biologia em relação à nossa própria individualidade. Nós, os seres humanos, não podemos existir sem a simbiose com as bactérias. É tão simples quanto isso. Nós estamos absolutamente. É uma má palavra, mas estamos todos colonizados por bactérias e não existiríamos sem essa relação simbiótica. E, portanto, talvez seja possível questionar também o que é essa individualidade e tentar rever-nos a nós próprios como uma espécie de associação simbiótica com outras criaturas. Era disto que eu um dia gostava de falar e pensar o que é que nós poderemos perguntar a um líquen, que não é bem o ser vegetal, mas o que é que ele poderá dizer-nos. E depois andava um pouco a trabalhar sobre isto e, de facto, usei a Urzela. A Urzela é um líquen muito especial na história portuguesa, muito ninguém se lembra dele. A Urzela é um líquen que cresce nas zonas costeiras do Atlântico, em particular na Ilha da Madeira, nos Açores, também existe em Cabo Verde, e muito rapidamente foi considerado, assim que se descobriram as ilhas de Cabo Verde, na grande riqueza natural das ilhas, porque a Urzela pode ser utilizada, foi muito utilizada para tingir tecidos de corpo, era um dos métodos mais importantes de tingir os panos e as sedas. E começou todo um comércio muito importante em torno da Urzela. Era a grande riqueza natural das ilhas. A Urzela está intimamente ligada à história colonial portuguesa, porque já ninguém se lembra da Urzela. Houve exportação de toneladas de Urzela, em particular de Cabo Verde para Lisboa e depois de Lisboa para os portos de Londres e de Flandres, sobretudo. Morreram imensos escravos e imensos celeiros na apanha da Urzela. A apanha da Urzela é um pouco como a apanha dos percebes, é muito perigosa, tem que se andar enterreirada em cima das rochas. Portanto, há relatos de muitas mortes. E gostava de ter ido um pouco por aí, este emaranhado de histórias, sabendo que todo o processo, ou seja, também todo o processo de preparação da Urzela é interessante, é preciso fazê-la macerar na urina para depois conseguir fazer com que ela possa atingir os tecidos. E outra coisa importante, a exploração foi tão intensiva, sobretudo em Cabo Verde, que havia anos inteiros em que não se encontrava Urzela. Portanto, são muitas camadas aqui de emaranhamentos e ao mesmo tempo não sei, uns apanhados assim às vezes bonitos em torno desta história. Falei demais. Não falaste nada. Bom, há muitas coisas aqui. Eu acho que a ideia de fazermos esta meia hora de conversa era também de poder lançar as pistas do que irá se desenvolver em mais profundidade no próximo ano. E há, obviamente, conexões muito diretas entre estes dois trabalhos, em parte porque acho que trazes muito essa dimensão, não é, de que há um processo de modificar as políticas de atenção, e nomeadamente em relação à alimentação e à vegetalidade, para que se possa passar de um template ou de um paradigma de divisões, de separações, divisões entre espécies, etc., para oposições, binarismos, não é? Para continuidades, fluxos, cooperações, simbiose ou mesmo a ideia de desejo, de intencionalidade ou de sexo entre bactérias e entre seres com dimensões que a priori são menos visíveis. E o trabalho da Margulies acho que tem muito a ver com isso, não é? A ideia do sexo entre bactérias. E acho que a tua... Desculpa, mesmo sexo entre humanos e bactérias. Ou mesmo sexo entre humanos e bactérias. E nas suas fixações, nas axilas ou em certos lugares preferenciais por uma questão de desejo mesmo de se fixar em certas partes do corpo mais do que em outras.
E, obviamente, trazemos esta discussão porque também são discussões que muitas vezes estão cobertas, porque existe um processo de ocultamento intencional de outro tipo de narrativas, de outro tipo de histórias, que não nos permitem ler os seres vegetais numa forma mais complexa. E então, quando começaste a pensar esta prática oracular, ou digamos que é um processo de expansão da consciência e da leitura, e do olhar, e da tatibilidade, e do gesto de comer, relativamente a estes alimentos, isso nos faz pensar nos faz pensar sobre essa dimensão de escala, não é? O quanto é preciso modificar as políticas de atenção para poder comer de outra maneira e para poder saber o que estamos a comer. E isso leva-me a uma pergunta, algo que te disse quando fizemos o primeiro Zoom online da Terra Batida, que foi uma conversa que tivemos quando fomos à herdade do Freixo do Meio, em que o Alfredo Cindy, que é um dos coordenadores desta herdade, falava muito sobre o trabalho que eles faziam ali, da agricultura sintrópica e tudo mais, e dizia: nós não produzimos cenouras, nós acompanhamos as cenouras. E essa diferença de olhar, de acompanhar uma cenoura, em vez de se pensar, não é, numa relação vertical de que se está a produzir, muda tudo. Não é? E é também um trabalho estético, não é? Para além de político. Com isto, queria convidar-vos a fazer perguntas, obviamente, se quiserem, acho que é o momento de as fazer, e também convidar-vos para as próximas sessões que teremos na próxima semana. Nós, na segunda e na terça-feira, vamos ter uma apresentação da Vera Mantero, junto com uma pequena participação online da Maria Lúcia Cruz Correia, que infelizmente não poderá estar presente devido aos fechamentos compulsivos dentro do continente europeu. E teremos em seguida uma performance, será aqui também no Jardim de Inverno, que é um trabalho que estou a desenvolver chamado Fóssil e que também contará com alguns debates com um arquiteto pesquisador em Environmental Humanities que se chama João Prados Ruivo, e no dia seguinte teremos a Climáximo e a greve climática estudantil connosco. Portanto, se quiserem fazer perguntas, podem fazê-las, se não, tchau. Eu faço uma pergunta, pá. Não posso calar. Pronto, esta coisa da máscara é terrível, mas pronto, eu vou tentar exprimir, não sou artista. Mas sei um bocadinho sobre vegetais. Eu acho que não se comem vegetais antes do tempo. E se os vegetais não se escondem, os vegetais podem não estar prontos ainda para comer. E há uma grande diferença entre simbiose e parasitismo. E vocês também compreendem isso. Isto foi falado na vossa expressão. Vocês não vos passa pela cabeça o que custa a vida a um vegetal. É mesmo a verdade. Porque há histórias de vegetais que não houve história igual. E eu venho cá porque sou também um vegetal. Como vocês. Não sou mais, não sou menos. E sei que a minha vida não foi igual a nenhuma de vocês. Para já não tenho mãos de trabalho. É logo a primeira. Para quem gosta de trabalhar, parecem todas muito enridas. A vossa história parece muito cor-de-rosa. Devem ter tido vidas Desculpa muito lá, mais mas fáceis. eu não concordo O com vegetal. essa forma, acho um bocadinho Não violento. concordas, mas vais concordar um dia. Não, posso não concordar um Vais, dia, posso vais não concordar Porque agora. nem todas as histórias foram bonitas e cor-de-rosas como as tuas, de mãos dadas com os outros vegetais. A minha vida de vegetal nasceu antes de ninguém. Antes de se falar em performance em Portugal, aqui posso-vos garantir que a vossa vida não foi igual à minha. E até tiro a máscara para vocês poderem ver quem sou. Mas a sua vida não é igual a de mais Não é ninguém. igual, mas um dia vais ver e vais ouvir falar sobre a minha vida. Vou-me despedir. Não quero interromper as vossas conversas vegetais. Para falar sobre performance, vocês falam demasiado. Não sabem o que é performance. Não faça puta ideia. Bom, se alguém mais quiser fazer uma pergunta, eu não sei quem é esta pessoa, mas agradeço a fala, não sei tanto possível. I'm so pinky. Nós estamos aqui, temos todas vidas boas porque somos, não sei, porque somos brancas, sem dúvida, somos privilegiadas e sem dúvida. Isso sem dúvida. Alguém quer fazer mais alguma pergunta, só para não sairmos com este tom? Sim. Por favor. Bom dia, obrigado.
Sim, eu acho que existem, acho que em oposição à monocultura interessa-me a pluricultura, portanto toda uma diversidade que é muito mais sintrópica do que monocultural e intensiva e extensiva. Então existe essa oposição. Ao mesmo tempo, lá está, eu estou ainda nesse processo de encontrar tentativas de fazer algumas dessas traduções, por exemplo, este gatinhar com o esvaziar do ar, com uma figura que vem à vertical, para mim tem muito a ver com também esta sensação do deserto no Alentejo e em todas essa diversidade que existia, como esses seres, o zebro, o mamute, o leão das cavernas, eram seres que existiam no Alentejo e que se esvaziaram ou desapareceram para dar lugar a outras vidas, que hoje em dia são os tais painéis solares, os contentores com televisão para os trabalhadores das estufas, as amendoeiras, as oliveiras. Portanto, há de uma certa forma, aqui eu evoco isso com alguma prática, umas tentativas de práticas físicas, e eu acho que, é como eu não sei, para mim acho que este trabalho eu chamo-lhe um oráculo porque existe esta ideia do discurso e da pergunta, mas não tem a ver tanto com a descrição do futuro, e nisso penso muito aqui na Ursula Le Guin, que diz que a ficção científica não é de antecipação, ela não prevê o futuro, ela descreve o presente. E pensando também na Donna Haraway, do contar as histórias, do cultivar histórias, eu acho que as leituras funcionam como essa forma de reencantar as pessoas à terra, porque eu senti pelo menos ali naquela zona, não em todo o lado, mas parece que essas paisagens monoculturais criam um desafeto e as coisas vão se distanciando, as pessoas do lugar onde elas são, elas não têm trabalho, os jovens querem ir embora, toda essa desertificação. E então eu acho que no futuro há um trabalho a fazer também, eu acho que mais local, de tentar também entrar um bocadinho mais. Nós estivemos lá em junho, portanto foi logo após o estado pandémico e nós dizíamos, mas nós não vemos ninguém. Encontramos algumas pessoas, mas acho que precisávamos de um encontro um bocadinho mais intenso e mais próximo. E ao mesmo tempo eu acho que toda essa pesquisa que tem mais a ver com as leituras e com o oráculo, eu acho que elas vão informar um trabalho coreográfico que poderia ser algo dentro deste tipo de prática, e é esse o desejo. Portanto, de continuar, por um lado, essa pesquisa dos oráculos mais em projetos de criar comum, de criar comunidade, de criar afeto, e depois, então, criar, com base nisso, um projeto que seja mais coreográfico e que tenha este corpo, que também não é um corpo mono-intensivo ou monodirecional, ou com uma ideia de gênio, ou mas que seja essa espécie de bola de espelhos que está sempre a ir em várias direções e que é também a dificuldade, eu acho, em termos coreográficos, é que ao mesmo tempo parece que não está a construir nada porque se espalha para várias direções, mas que pouco a pouco vais percebendo que existe uma construção, existe uma constelação, porque a complexidade é diferente da ideia de caos, acho eu. A complexidade, na complexidade tu consegues com o tempo tecer ligações e relações e pronto. E às vezes eu tenho a sensação que esta prática ainda está um pouco a tocar no caos e na desordem, mas que eu acho que quanto mais a prática dos oráculos, do contar as histórias, do ganhar esse background com os nossos seres vegetais, vai
realmente nutrir toda esta parte mais dramatúrgica e mais coreográfica. Posso só acrescentar uma coisa? Queria só dizer também que da parte desta organização mais coletiva que é o Terra Batida, também houve vontade da altura, não acabámos por não o fazer, mas de ter aqui aquele grupo que faz as boas práticas. Como é que se chama? Já não. Enfim, que tem toda uma coisa de boas práticas de cultivo e de boas práticas alimentares e que está assediada em Mértola. Exatamente, pronto. E eu acho que há uma forma que tem a ver durante o processo, mas também com as formas de apresentação, em que se pode convocar não só em ambientes de discussão com diferentes grupos, mas também começar a criar processos de transformação. O que é, por exemplo, ir fazer leituras com esses grupos, não é? O que é ires a uma herdade de produção de olival intensivo, que é o foco da Marta Lança, por exemplo, e, de facto, começar a o que é ingerir uma coisa que é venenosa? Qual é a diferença de fazer uma pergunta a algo que tu sabes que está carregado de uma energia ou de uma série de produtos que te fazem mal? Ou que têm um potencial de intoxicação. E eu acho que isso, estava a pensar também, porque este tipo que acabou de sair estava a falar sobre a questão de ser tenrinho, mas acho que é importante também perceber um lado, quer dizer, do malefício também, que está ligado à alimentação. E, portanto, a ideia de uma prática coreográfica, ela desemboca numa peça, mas ela também é uma prática que é durante o ano todo e que tem a ver com a aproximação entre comunidades e entre outros fazeres. Se calhar também gostava de acrescentar alguma coisa, se não for muito longo. Gostava só de acrescentar também em relação à questão das perguntas que se colocam, que são também acho que um aspecto importante. Na verdade, quando fazemos o oráculo, não existe as leitoras e a pessoa que consulta. No fundo, é um espaço de conversa. Portanto, a pergunta tanto pode ser lançada pela pessoa que vem de fora, como pode ser lançada por mim. E tentamos que as perguntas sejam um pouco mais abertas e não tão fechadas. Por exemplo, não é uma pergunta pessoal, por exemplo, será que vai correr tudo bem no próximo ano? Pronto, podem ser questões desse género, mas podem ser, por exemplo, uma questão relacionada com a herança, o que é que herdam os pais dos seus filhos, e pensar em relações de inversão de herança, do que é que o mais novo dá ao mais velho. E isso pode pensar relações de propriedade e de riqueza, de como é que as propriedades são passadas e as riquezas de uma geração para a outra, mas como é que se poderia pensar num sentido inverso e perguntares isso a um nabo, por exemplo. Ou perguntares relações entre transparência e opacidade, não é? Quando é que somos transparentes e quando é que precisamos de ser opacos? Nós perguntámos isso a um tomate e percebemos que o tomate é translúcido. Então, entre opacidade e transparência existe uma coisa translúcida. Então, portanto, são conversas que são muito mais, que também podem abrir para lugares bastante filosóficos e não nessa perspectiva tipo de como alguém que consulta um tarô e pergunta como é que vai ser a minha saúde no próximo ano. E essa questão das perguntas também serve para, nós pensamos muito nisso, como ativar o conhecimento de alguém muito específico com uma pergunta. Então, lá está, de falar com um agricultor e perguntar-lhe, fazer-lhe uma pergunta muito específica para poder sacar dele informação, ou sacar, tirar, receber, dá-me uma palavra, trocar, que eu estou com o saco ainda.
Eu acho que faz todo o sentido o que tu estás a dizer. Não é uma pergunta, ou é? Era uma pergunta em relação à linguagem. Eu acho que é isso que também este trabalho está a fazer, mesmo, mas que requer o seu tempo, mesmo essa ideia da pergunta e da resposta, ou do que é a pergunta, essa pergunta direta, ou essa pergunta que eu chamo de pergunta nuvem, essa ideia mesmo do oráculo, né? As pessoas consultam o oráculo para saber o futuro. Não, este oráculo não é para saber o futuro, é para descrever o presente. E aí tenho a minha amiga aqui a lembrar-me da ficção científica que descreve possíveis aspectos do presente, que não está na descrição de um futuro possível. E que também isso pode ser bastante político nesse sentido também, de não ter sempre essa perspectiva do que me vai acontecer, ou também no sentido de entrar em outros tempos. Até, por acaso, a Teresa trouxe-me um oráculo do Dark Matter Cinema, que é um oráculo... como é que ele se chama? É Sílvia? Sílvia Magnoni e Graham Thompson. Sim. Fizeram, na verdade, um tarô que é feito... Não é bem o tarô é feito film skills e tem um protocolo de consulta. De facto, como há uma dimensão do oráculo, ele falou aqui do projeto. Sim. E eles fazem uma descrição muito interessante do que é o tarô para eles, em que eles convocam um comitê noturno, portanto, então também não existe essa separação do leitor e alguém que vem com a pergunta, que também essa ideia então de comitê, acho que é uma ideia também para integrar nesta ideia de oráculo. E também eles falavam da questão da leitura e da gaguez, dos silêncios, do não saber, do poder especular. E eles reforçam isso como uma coisa positiva na leitura, porque tu não estás à procura das respostas diretas e não estás à procura de uma extração funcional para a tua pergunta. Tu estás a divagar e a perder-te nesses pormenores para depois então emerger possíveis especulações, respostas, sejam elas o que for. E eles também falam que é a tentativa da criação de uma comunidade que fala uma língua própria. Portanto, essa questão da linguagem é bastante, é super, super pertinente. Alguém mais quer fazer uma pergunta? Se calhar dizemos que esta é a última. Só estou a dizer isto porque acho que temos que encerrar a sessão. Se mais alguém quiser, levante o braço agora, só para eu saber. Senão eu vou fechar a seguir. Não, Andréia. Tu? Ok. Não, então, primeiro a Andréia e depois é... Tá, ok. É a Joana, eu não consigo ver. Então vá. Venham as perguntas. Flores.
Se calhar juntava com a tua, Joana Fergus Pereira. A tua é terrestre? Então, sim, a questão de quais legumes é super importante, ou seres vegetais, e o que é que eles são, é uma pergunta bastante importante e que nós colocamos bastantes vezes, mas que não temos ainda resposta. Provavelmente, se o trabalho ficar localizado, por exemplo, na zona do Baixo Alentejo, existe uma vontade de, justamente com esse coletivo, que eu tive a ver umas coisas, eles trabalham com a alfarroba, plantas aromáticas, o figo da Índia, o medronho, que são espécies que se dão